Tarde, sejam bem-vindos. Já estou vendo o pessoal dando boa tarde. No Brasil são 5 horas da tarde. Estamos falando aqui de Bogotá, da, do office da HubSpot aqui em Bogotá. Estamos aqui já são 3 horas da tarde. É, Sejam muito bem-vindos. Enquanto o pessoal vai entrando aos poucos, se quem quiser no chat aí se apresentar, falar seu nome, empresa, cargo, fica super à vontade. Ó, tem pessoal de Manchester, Ivete, Luiz Felipe, empresa especialista Heavy Ops. Bem-vindos. Bom, pessoal, Curitiba, Rio de Janeiro, é isso aí, pessoal, São Paulo. Bom, como eu não vou conseguir acompanhar aqui o chat, todo mundo, fiquem super à vontade aí para compartilhar conhecimento aí também entre vocês, tá? Eu vou iniciar já o webinar, a apresentação. É, Agentes de inteligência artificial, esse é o foco aqui do webinar, tá, pessoal? Primeiramente, me apresentar. Eu me chamo Leandro Medina, eu sou executivo de contas Growth Specialist aqui na HubSpot. Eu atuo no mercado Brasil. Já trabalho na área comercial com vendas SaaS, B2B há mais de 15 anos. E espero de coração aí poder contribuir nesse webinar aí com conhecimento válido e também aprender com vocês, tá? Esse é o meu principal objetivo, tá? Avisos importantes, caso alguém tenha, queira essa apresentação, sim, nós vamos enviar, tá? Essa apresentação dos slides vão ser enviados por e-mail, tá? Então podem ficar tranquilos. Nós vamos ter um momento também de perguntas e respostas. Durante o webinar, 3 vezes a gente vai fazer algumas enquetes aí também para interagir com vocês, saber a opinião de vocês. E no final, as perguntas aí vão ser respondidas, mas durante todo o webinar vocês podem ir trazendo no chat as dúvidas, com o texto também. Com enorme prazer a gente vai responder, tá? Produto, funcionalidades, talvez surja essa dúvida, tá, pessoal? Qual plano? Esse a gente, eu tá dentro do Professional, tá dentro do Enterprise. Então aqui o foco, pessoal, não é tratar especificamente de qual o plano, aí sim de como ele pode agregar valor. E é isso, tá? De qualquer maneira, vocês fiquem à vontade para acionar nosso time comercial também, tá? Gostaria de apresentar também a Karina, Jess, as duas Karinas também, Solutions Engineer, suporte técnico também aqui da HubSpot, e a Karina do Marketing também. Karina, quer dar um oi aqui? As duas Carinas aqui. Oi, pessoal, tudo bem? Boa tarde, quase noite. Sejam muito bem-vindos. Pessoal que está chegando agora, eu vou apoiar vocês aqui com a moderação do chat. Tô vendo que tem um pessoal falando que não está conseguindo ouvir, gente. Recomendo reiniciar o Zoom ou dar uma olhada nas configurações de áudio aqui, tá? No Zoom de vocês, no canto inferior aqui esquerdo, que às vezes tem uma configuração, às vezes, do microfone de vocês ou do fone que não está funcionando, tá? Mas passo a palavra para a Kari se apresentar também.
Oi, pessoal, prazer. O meu nome também é Karina. Eu faço parte da equipe de pré-vendas e que eu vou apoiar essa apresentação também da gente. Daqui a pouco a gente já fala que eu vou apresentar algumas funcionalidades, beleza? Maravilha, pessoal. Bora lá continuar aqui com a apresentação. Qual é que é a ideia aqui dos agentes, tá? Inteligência artificial, o que a gente vê muito, tá? São organizações que estão trabalhando de forma descentralizada, né? Eu falo muito com empresas no meu dia a dia, tanto estruturas de marketing, vendas e pós-vendas. E o grande desafio é que a inteligência artificial consiga trabalhar com contexto, tá? Eu costumo dizer para os meus clientes que você aplicar uma estratégia de inteligência artificial com ferramentas apartadas, com times isolados, é só você caminhar mais rápido no sentido contrário, tá? Então, o grande contexto, o grande diferencial da HubSpot e dos agentes de IA da HubSpot é você trabalhar dentro do contexto do mesmo CRM. A maioria dos agentes de IA, pessoal, da HubSpot aqui a gente consegue trabalhar dentro de um contexto com dados não estruturados, tá? Que aí a gente tem exemplos de ligações, de e-mails, de tickets, tá? Hoje a gente vê no mercado inteligências artificiais trabalhando em cima de dados estruturados, mas o grande desafio é esses dados não estruturados. Como você centraliza isso e como você extrai resultado, como você traz valor para sua companhia, tá? Então, a performance de IA, ela hoje nas empresas ela é abaixo do esperado, porque o contexto está desconectado. A gente tem times trabalhando de forma isolada, ferramentas apartadas, e a inteligência artificial não consegue ser assertiva, né? Não consegue ser propositiva, tá? Então, fica com um pouco contexto. Então, a ideia dessa centralização, inclusive na plataforma da HubSpot, é o que a gente propõe, né? Uma solução centralizada, os agentes já funcionam conectados. E aí que você consegue... No transcorrer do webinar, a gente vai trazer um pouco essa visão prática de como funciona, tá? E alguns exemplos também de cases. Para esquentar aqui, pessoal, e trazer um pouco vocês também aqui para essa dinâmica, a gente gostaria de fazer uma enquete aqui, perguntar qual é o estágio de impacto hoje que a inteligência artificial está dentro da empresa de vocês. Tá? Tem alguns profissionais que já estão usando de maneira individual, alguns testes iniciais. Também temos profissionais aí que já estão conseguindo alguns resultados, né? Já estão buscando uma escala. Temos empresas também que já estão trabalhando com diversos agentes, né, diversos contextos de inteligência artificial, de maneira conectada, tá, e já estão buscando uma escala. Qual que vocês se encaixam, tá? Vou deixar aí vocês já fiquem à vontade, aparecendo aí o pop-up aí do quiz para vocês, tá? Enquanto isso, eu vou tomando meu chazinho aqui. Ó, Fernanda já respondendo, o Jefferson também. Obrigado aí pela contribuição. Vamos lá. Seguindo aqui, pessoal, maturidade de inteligência artificial, tá? A gente tem diferentes etapas, tá? E aqui a gente costuma categorizar na HubSpot 4 etapas principais: o curioso de inteligência artificial, aquele cara está tentando entender, explorar alguns caminhos, né? Mas tudo muito incipiente. Temos já empresas que já estão fazendo uso, né, de primeiras ferramentas, conectando daqui a pouco com GPT, suas ferramentas internas, né, com outras inteligências artificiais também, tá? E temos já
empresas que estão ganhando já mais impulso, já estão expandindo com diferentes testes mais aprofundados, já colhendo resultados. Temos empresas aí também que estão liderando o caminho, né? Realmente estão fazendo uma transformação mais significativa, já estão fazendo testes há mais tempo, já colhendo resultados, expandindo e escalando a operação. Aqui, um pouco fazendo a conexão com a HubSpot, né? O pessoal que está nesse primeiro uso, eles costumam utilizar os nossos clientes o Breeze Assistant e recursos incorporados, são funcionalidades que já são nativas à ferramenta, que não tem custo, tá? Temos clientes também que usam os agentes, né, que a gente vai focar muito aqui no webinar, né, que é o Customer Agent, o Prospect Agent, o Data Agent. E temos aí empresas que estão liderando o caminho, enfim, né, Marketplace da HubSpot, Breeze Studio, automações já mais sofisticadas. Esses dois, o primeiro uso e o ganhando impulso, né, o que a gente consegue diferenciar bem é que o primeiro uso a gente costuma categorizar como se fosse um companheiro, né? São assistentes que eles trabalham com você para tarefas do dia a dia, para otimizar o tempo, eficiência operacional, tá? E o ganhando impulso, né, que são os agentes que a gente vai focar muito aqui nesse webinar, ele trabalha para você, né? Então eles fazem muita ação também, inclusive de um time, né? Um time de suporte, de prospecção e por aí vai, tá, pessoal? Seguindo aqui essa distinção, só para enfatizar, inteligência artificial que trabalha com você para essas tarefas diárias, né? Já está incluso na assinatura, como eu comentei, né? E o inteligência artificial para você, que é os agentes, eles são como colegas digitais, que a gente costuma dizer, eles já buscam uma escala, e claro, sem perder a personalização desse approach, tá? Fazendo aqui um contexto aqui desses agentes, especificamente de inteligência artificial, que é a nossa ideia, que já, inclusive a Karina Romero vai fazer algumas demonstrações aqui da ferramenta prática, tá? O agente de dados, ele está dentro do Hub, do Data Hub da HubSpot, tá? Esse Data Hub, ele é um foco mais técnico, sim. E a ideia aqui é ter uma limpeza de base, você ter insights, né? Você conseguir fazer automações dentro do teu CRM. O agente atendimento, ele foca tanto em qualificação de leads para times de pré-vendas, times comerciais, quanto também para time de suporte técnico, tá? Para você tirar dúvidas frequentes de clientes, né? Para você também dar um atendimento sem perder a personalização, tá? E logo na seguida transferir para um atendimento humano, tá? O agente de prospecção, ele já trabalha com sinais de intenção, pesquisa, entender quais contas têm mais fit, quais contatos para ser abordado, personaliza também essa abordagem, e aí mais adiante aqui a gente já vai conseguir ter essa visibilidade, beleza? Agente de dados, tá? Gostaria de passar a bola aqui para a Karina, para ela fazer uma apresentação aqui prática e tangibilizar aqui mais para vocês. Karina, fica à vontade, viu? Obrigada, Leandro. Sim, sim, pessoal, bom, prazer, como eu tinha me apresentado, o meu nome é Karina Romero. Eu sou engenheira de soluções associada na Hotspot. Eu estou na Hotspot já há mais de 2 anos. E o que eu faço hoje em dia é dar apoio para a equipe de vendas, para o Leandro, para o resto da equipe de venda da Hotspot. Então, como o Leandro falou, eu quero hoje falar do agente de dados. Leandro me ajuda passando para a seguinte slide, e aí eu começo a compartilhar, eu te aviso. Então, a primeira coisa que eu quero. Não, não, volte, por favor. Isso. Aí, perfeito. Então, em, a gente está falando muito de inteligência artificial nesse tempo, né? A gente está facilitando muitas coisas. A Hotspot já tem muitos assistentes, tem o Breeze Assistant, tem
a possibilidade de criar assistente também. E temos os agentes. Os agentes são esses modelos que ajudam o pessoal a trabalhar, tipo, deixando atividade para esse agente é, e facilitar também o dia a dia. No caso do agente de dados, o que ajuda esse agente é para pesquisar e enriquecer os dados melhores dentro da sua plataforma. Então, vamos dizer, você tem os dados, porque estão chegando os leads das contas conectadas, dos formulários no landing page. Aí, Data Agent, o agente de dados, ajuda ter esses dados muito melhor do que eles chegam. E também, com essas informações que chegam, também temos modelos que ajudam a usar esses dados de um jeito que aporte valor para vocês. Então, o que eu quero dizer com isso? Por exemplo, agora sim vou compartilhar minha tela. Leandro Tavisso. Aí vocês estão conseguindo ver a minha tela? Sim, Sim? Karen. Perfeito. E, gente, então, estou compartilhando aqui. E vocês, está tudo certo? De tamanho? Precisa que seja maior? Vocês me dizem, por favor. Perfeito, obrigada. Então, gente, nosso Data Agent vocês encontram aqui na plataforma no gerenciamento de dados. E eu quero trazer um exemplo que é bem útil para o que eu quero mostrar. Então, com o Data Agent, você tem opções de usar esses dados que já estão no CRM ou que estão na web disponíveis e criar dados que sejam úteis para você. Então, vamos dizer que vocês precisam criar uma propriedade que pegue os dados de outro recurso, seja na web, seja chamadas, seja outra parte que não seja assim bem mais específica. É tipo assim, se vocês precisarem perguntar algo para ChatGPT, para todos os ChatGPT é para todos os clientes, em vez de ir cada cliente perguntar e trazer as informações, o agente de dados já deixa vocês criar uma propriedade inteligente com o prompt que vocês dão para ele, e aí cria essa propriedade e atualiza para todos os contatos. Beleza? Então, olha o exemplo. Vamos dizer que eu tenho um documento como esse aqui. Esse documento foi preenchido externamente, o cliente está sendo cadastrado no registro acadêmico, ou uma informação que eles desceram, que eles baixaram da página deles. E aí você pede no formulário ele subir esse documento. Mas em vez de entrar no documento, pegar os dados que vocês precisam, vocês conseguem então ir para o agente e criar essa propriedade inteligente que vai fazer esse trabalho por você. Então, vamos dizer, eu vou dar um exemplo aqui. Eu vou indicar no prompt para iniciar que eu quero que gere um resumo acadêmico estruturado com base nessa propriedade de arquivo. Então, esse arquivo aqui, ele subiu na Hotspot numa propriedade que é valor, é tipo arquivo. Aí eu quero que ele faça um resumo dessa propriedade que é um arquivo. Então, vou dar para gerar propriedade, e aí vamos começar a trabalhar com o agente. Ele vai oferecer opções. Então, eu quero que essa propriedade inteligente seja de contato. Beleza. Qual vai ser o rótulo da propriedade? Posso deixar como resumo acadêmico? Beleza. Eu quero que o tipo de campo seja um texto de várias linhas, vai ser tipo um parágrafo simples com resumo dessas informações que eu vou especificar. Tá certo. Aqui na parte de regras eu conseguiria aplicar uma regra, mas nesse caso eu não vou precisar nenhuma, então eu só vou deixar assim. E agora é que o Data Agent, o agente de dados, começa a fazer mágica. Aí eu vou pedir que vire uma propriedade inteligente e ele vai pedir mais informações para deixar bem muito melhor. Então, aqui, por exemplo, ele fala que eu posso fazer uma análise de chamadas, assim, não é o que eu quero. Eu quero que ele pegue as informações desse arquivo que eu subi. Beleza? Então, aqui, em vez de que sejam transcrições e chamadas, eu vou escolher dados da propriedade. Qual propriedade? Então, uma propriedade que eu já criei, que vai ser essa propriedade de arquivo. E, como ele sabe que uma propriedade de arquivo, aí ele especifica, tem que ser PDF e assim.
Eu já subi esse arquivo que eu mostrei. E aqui eu vou dar instruções do que eu quero com essa propriedade. Então, deixa um minutinho para trazer. Eu quero que ele me dê essas descrições que eu me indicar aqui, que seja 4 linhas, como que eu quero que ele indique, beleza? E eu quero indique informações para aqui. Então, de todo esse PDF que eu já subi, que ele vai ler, eu quero que ele me traga só esses 4 dados e que ele me dê um parágrafo com esse resumo e assim eu não preciso entrar no PDF, mas o registro do contato já vai ter um campo com a propriedade e vai mostrar esses dados. Então, aqui vamos fazer um exemplo. Tenho de exemplo o Pedro Pascal. Então, como o Pedro já tem esse arquivo, aqui vamos fazer um teste de como a gente consegue ver para ele. Então, gente, até agora você consegue ver. Desse arquivo aqui, em vez de eu entrar no arquivo e procurar as informações, eu posso pedir para o agente ler esse arquivo e traçar as informações que eu precise, que sejam bem mais práticas. Eu podia até ter criado uma propriedade só para traçar a matrícula. Aí eu não preciso entrar cada um e traçar a matrícula. Eu consigo criar uma propriedade inteligente que leia o arquivo completo e traga só o número da matrícula. Então, assim, eu já, na verdade, salvei muito tempo, em vez de investir mais tempo, olhando cada um, fazendo análise. Eu só uso a propriedade inteligente e, desse jeito, pego as informações. Nesse caso, que estava no CRM, que era uma propriedade de arquivo, pode também ser com chamadas. Se eu tiver chamadas no registro do contato, também dá para criar uma propriedade ou com informações que estiverem disponíveis na web. Vamos dizer, se vocês quiserem saber, tem uma lista de clientes. Você tem uma ideia da indústria desses clientes, os produtos que eles vendem, mas você quer isso estruturado como propriedade, que aparece como uma coluna no CRM, você consegue criar outra propriedade inteligente com um prompt que seja é, produtos principais. E aí ele traz o produto principal para cada um desses clientes. Então, gente, é isso que eu queria mostrar enquanto ao, ao aplicação de propriedades inteligentes dentro com o uso do agente de dados dentro da nossa plataforma. Beleza? Leandro, Obrigado, Karina. Muito bom. Deixa eu voltar aqui para a minha apresentação. Estão cuspindo na tela. Maravilha. Pessoal, agora a gente vai para outro agente da HubSpot, outro agente de inteligência artificial, que é o agente de atendimento, tá? Esse foi um dos primeiros agentes que a HubSpot criou, tá? E ele entra muito dentro de um contexto de pós-venda, tá? A gente sabe que dentro do contexto de pós-venda, os profissionais, né, tanto o suporte, enfim, CS, outras áreas, tem muitas tarefas manuais, né? Você trabalha com pesquisas, dados, né? Se preparar para reuniões, redatar e-mails personalizados, né? Preparar reuniões de sequência desses e-mails, tickets, chamadas, enfim, né? E esse é o grande desafio, né? Como você conseguir trabalhar esse atendimento do teu cliente de maneira personalizada, né? Mas também você tendo uma eficiência operacional, né? Porque o grande desafio é você conseguir escalar o teu trabalho e mantendo esse atendimento personalizado, né? Eu já trabalho com soluções de conversacionais, né, há alguns anos, né? E a grande preocupação, inclusive, de quem implementa soluções conversacionais em WhatsApp e outros canais, né, de você conseguir ter uma conversa sofisticada com o teu cliente, né? Ninguém quer trabalhar com um chatbot ou com uma inteligência artificial, entre aspas, burra, né, que
que traz respostas de baixo nível, de complexidade baixa, o teu cliente se sente frustrado, né? Ele ter que repetir. A pior coisa que um cliente que possa ocorrer é o teu cliente ter que ficar repetindo, enfim, né? Então, para isso, né, a gente trabalha com agente atendimento na HubSpot, tá? E o agente atendimento, ele sim iniciou com esse foco em suporte, né, em pós-venda, mas não só isso, tá? O agente atendimento hoje ele trabalha nos diferentes canais da HubSpot, aí você tem eh, chatbot no site, WhatsApp, Facebook Messenger, e-mail, né? O grande canal hoje de comunicação no Brasil é o WhatsApp, sem sombra de dúvidas, tá? É, e aí você precisa dar esse primeiro atendimento, né, para esse cliente. Então, aqui é um grande diferencial desse agente atendimento. Ele tem um foco tanto para o time de suporte, como também para um time de pré-vendas, né, que precisa qualificar. Então, você consegue, com essa solução, dar um primeiro atendimento ao seu cliente, né, se tiver dúvida de suporte técnico, né, de pós-venda, você conseguir, através do consumo de uma base de dados, né, que você configura o teu agente de atendimento, informações internas de diferentes fontes também, tá? Você consegue prover respostas de alto nível, tá? Assim como ele também se comportar como um SDR de qualificação, tá? Você fazer esse primeiro atendimento, você tirar dúvidas do teu produto, né, antes de passar para um atendente humano, seja ele um SDR, seja ele um vendedor de fato, né, e você qualificar, colher informações, guardar essas informações de maneira automática também no teu CRM. Então, são alguns caminhos que o agente de atendimento de HubSpot trabalha, tá? Aqui a gente preparou para vocês, pessoal, uma demonstração da Karina mostrando como faz a configuração desse agente. E também, logo na sequência, um case de um cliente nosso, né? Mostrando na prática como os resultados aparecem, tá? Karina, fica à vontade aí para... Obrigada, Leandro. Sim, vou compartilhar aqui. Gente, então, continuando com as demonstrações. Já conseguem ver a minha tela? Tá tudo certo? Sim, Ótimo. Então, gente, nesse caso, eu vou passar sobre como conseguem configurar esse agente. Então, a ideia é você atribuir uma identidade principal para esse agente, você consegue atribuir um nome, uma personalidade, inclusive indicar o idioma que a gente vai falar. Vamos dizer que vocês tiverem a sua página e tem clientes de outros países, por algum motivo. A gente consegue adaptar, eu já fiz esse teste, consegue adaptar para a língua dessa pessoa que fala. Então, vou dar um zoom. Sim, claro. Tá melhor aí? Perfeito. Então, gente, como você estava contando, aí vocês conseguem configurar uma identidade do agente. E estava falando também que na língua, se a pessoa usa a sua página se estiver em português, mas alguém de outro país escreve em espanhol, ou alguém no Brasil que só fala espanhol escreve ou em inglês, o agente vai se adaptar a essa língua dessa pessoa que escreveu. Tem várias funcionalidades do agente que ainda está no beta, então vamos passar também um pouco rapidinho. Em, Você consegue configurar o tom, o estilo da resposta. Isso aqui é novo, é um beta. Padronizar algumas respostas. E assim, isso já você vai conseguir fazer, é só participar da versão beta. Dentro da Yanti, você consegue configurar fontes de conteúdo. Então, isso aqui é importante. O Yanti vai responder as perguntas, não baseado no que aparece no qualquer parte da internet, tipo ChatGPT, não. Aqui o agente vai contestar as perguntas com as fontes que vocês vão atribuir para esse agente. Então, aqui pode ser central de conhecimento, pode ser um site que vocês tiverem, landing pages, blogs, inclusive arquivos também. Se tudo isso já estiver documentado no arquivo, no PDF, você consegue adicionar como conteúdo e o agente vai usar isso para
criar respostas para o cliente. O agente também consegue atualizar e trabalhar com os dados do CRM. Então, se eu indico aqui as propriedades que eu quero usar, que eu quero, que eu quero usar para qualificação, por exemplo, que já vai mostrar como funciona. Eu posso adicionar aqui. Se eu quero identificar, baseado na cidade, eu quero atualizar esse dado no registro do meu contato, eu não vou precisar ir para o contato e atualizar a propriedade. Eu consigo, eh, eu consigo atualizar o dado desse contato, essa propriedade desse contato, baseado na conversa que eu tenha com ele. Aí, enquanto a parte das metas, que é o outro beta, vocês conseguem criar metas para resolver problema. Então, se vocês, eh, vamos dizer que são uma empresa que precisa sempre fazer um segmento pós-venda, tipo o envio do produto. E aí tem um monte de pessoas escrevendo para saber como é que vai esse envio. Você consegue criar uma meta para automatizar essas respostas, né? Que são bem, repetitivas, como o Leandro falava. Então, sempre vai ser uma gente que indique, sempre vai perguntar eh, indicar o número de envio, como é que está o estado do envio e assim. Enquanto a parte de pré-vendas que o Leandro falou, vocês já conseguem também criar umas condições para qualificar o lead. Como é que funciona? Então, também está relacionado com as propriedades que eu estava contando. Você consegue criar até 5 critérios de qualificação. E com esses critérios, vocês conseguem avaliar os leads que entram. Aqui, por exemplo, se o lead está nessas cidades, eu vou considerar um lead pelo menos parcialmente qualificado. E se além disso, na conversa aparecem as informações que eles são lead, aí também aparece como qualificado. E como é que funciona? Nesse caso, se o lead for qualificado, se na conversa ele fala que ele é de São Paulo e ele é um lead mesmo, aí ele vai ser oferecido a opção de agendar uma reunião e vocês conseguem indicar o link de reunião que vai ser compartilhado com esse cliente. Se for parcialmente qualificado, aí tem a opção também de receber uma reunião, só que aqui eu escolhi a outra, que era atualizar a fase do ciclo de vida. Então, ele vai virar de ser um lead a ser um lead qualificado para marketing. E se não, não aparece, talvez a cidade dele não seja nenhuma dessas aqui, ele não sabe nada disso aqui, ele é outra opção. Então, aqui o agente só fecha a conversa com a educação. Então, desse jeito, vocês já começam a qualificar melhor os leads. Vamos dizer que fala, bom, mas Karina, eu não preciso sempre agendar uma reunião, eu só quero qualificar o lead. Então, para isso, vocês conseguem usar a fase do ciclo de vida, que atualiza aqui. E quando vocês atualizam essa fase do ciclo de vida, vocês conseguem usar isso como um gatilho num fluxo de trabalho. E aí, no fluxo, pode gerar outro conjunto de ações. Então, mesmo assim, você não consiga direitinho aqui fazer isso exatamente direto aqui, consegue fazer com um fluxo baseado no gatilho que é configurado nessa parte aqui. Beleza? Então, Leandro, eu acho que a gente já poderia passar para a apresentação do caso. Vou deixar aqui. Obrigado, Karina. Muito bom. Sim, a gente está atendimento bem requisitado aqui na HubSpot. Deixa eu voltar aqui para a minha apresentação, que eu gostaria de passar um case para vocês. Para compartilhar aqui meu áudio. Leandro, acho que também não estamos É, na tela ainda, não? sim, não estou conseguindo compartilhar o áudio aqui. Esse.
Karina, você consegue fazer essa gentileza aí? Lê, se você compartilhar sua tela normal e deixar o áudio do computador mesmo, a gente consegue ouvir. Você pode Tá, compartilhar normal, a gente consegue ouvir legal. o vídeo. Tá conseguindo ver minha tela aqui? Sim. Legal. É, bom, pessoal, aqui o case de sucesso aqui da Blog Conex, a Marina, ela explica um pouco aí das estratégias que eles utilizaram com a gente de atendimento, um pouco dos resultados. Então, vou deixar aqui ela falar. Saindo o áudio? Não. Aí tá saindo, Lê? Sim, Tá, deixa eu roubar a sua tela então, para ver se eu consigo claro. daqui. Só um segundinho. Então, pessoal, enquanto isso, se vocês quiserem deixar as perguntas de vocês ali no chat, vi que está chegando bastante coisa. Deixa eu pegar aqui para compartilhar. Gente, tá carregando um pouquinho aqui. Enquanto isso, Lei, se você quiser puxar algumas, vamos puxar algumas perguntas aqui com a Kari. Deixa eu pegar alguma aqui que vocês já fizeram enquanto carrega, gente. Porque realmente não tá carregando aqui para mim. Tem uma pergunta aqui que eu já vou puxar com você, Kari, para ver se você consegue ajudar, que é sobre a questão do. O Sávio perguntou e o João perguntou aqui também, que é sobre os dados, sobre o Data Agent. Me corrija se eu estiver errada, Sávio e João, se são os dados de todos os objetos que você consegue aproveitar no Data Agent, ou se existe alguma limitação. Ou se foi em relação ao Customer Agent, também vocês me corrijam, tá, gente? Porque eu estava olhando ali no chat. Mas só para a gente conseguir entender também essa questão dos dados e dos objetos enquanto eu carrego aqui o vídeo da Marina. Sim, beleza. Sim, não. Não sei se vocês perceberam aqui, quando eu criei a propriedade, ele apareceu a opção de tipo de objeto. Então, na verdade, eu consigo fazer isso para qualquer objeto que eu tenha. Seja um objeto padrão da Hotspot, ou seja um objeto personalizado. Boa. Tem uma dúvida aqui do André, se para usar inteligência artificial é necessário o modo do data do HubSpot, ou só com marketing você consegue fazer. Para usar o AI, mas qual? Porque o AI, inteligência artificial, tem vários agentes, então dependendo disso. Esse é um Cobrir. ponto interessante, né, cara? Que, enfim, os agentes estão em diferentes módulos, né, dependendo aí de qual foco, né? Se for o Uhum. Data Engine, sim, ele está dentro do módulo do Data Hub, por exemplo, né? Se for o agente atendimento, né, ele está dentro do Service Hub, do Marketing Hub, enfim. Depois, a gente até convida vocês, pessoal, a se conectarem com quem é cliente da HubSpot com o seu CS, né? Também quem tem interesse em ser cliente da HubSpot, né? Entrar em contato com o nosso time pelo site, né? Vai ser encaminhado para o time comercial e a gente consegue avaliar cada caso, né? E, enfim, né? Colocar aí para vocês qual módulo que precisa, em qual que ele se encaixa, o agente, aí a gente consegue avaliar pontualmente, né? Isso. Sim, pessoal, já tem vários agentes que eles ficaram disponíveis num módulo inicialmente, por exemplo, o agente de atendimento que eu acabei de mostrar, ele ao começo era só para Service Hub, mas agora ele já ficou aberto para qualquer outro hub que seja Pro.
No caso do agente de dados, por exemplo, ele já está disponível em qualquer hub que tenha, que seja estável, pelo menos. Então, é assim, ele vai se incluindo. O agente de prospecção, por exemplo, ele é prospecção só, então é vendas. Ele só está disponível no Sales Hub. Então, é assim, como o Leandro falou, é bem importante entrar em contato com o gerente de contas, gerente de sucesso e confirmar isso exatamente que vocês precisarem. Porque também, dependendo do volume de conversas, por exemplo, aí a gente recomenda bem melhor o que seja melhor para o seu caso. O Jonas perguntou aqui sobre o agente de IA se está disponível no WhatsApp. Sim, Jonas, está sim. Tanto para esse viés de qualificação quanto para o atendimento. Tá? O principal E, canal de comunicação WhatsApp tá com a gente, sim. na verdade, sim, o agente de atendimento está disponível para a maioria de canais que a gente já tem ativamente com a Hotspot, inclusive está um beta para chamadas. Então, sim, para o WhatsApp já está. Eu não quero pular uma outra pergunta, se eu ouvi. Vontade para puxar também as perguntas, cara. Boa. Vamos, gente, tá vindo bastante pergunta. A Jess tá me ajudando aqui a gente filtrar pra gente responder vocês, tá? Enquanto isso, eu vou botar o case aqui e a gente vai respondendo essas perguntas sobre o agente, tá bom? Deixa eu compartilhar aqui minha tela, que agora carregou. Vamos lá para esse case do agente de atendimento. A Marina, ela é líder de excelência operacional ali da Logcomex e ela que tocou toda a parte do estudo de ROI ali para implementar o agente. Então, ela vai contar um pouco de como é que foi esse processo de implementação. Todo mundo vê a minha tela? Tudo bem? Meu nome é Me Marina. Eu escuta? vou falar um pouquinho sobre Tá bom. Sim. Se não tiver ruim, me avisa, tá bom? Vou começar aqui. o case de sucesso. Olá, pessoal, tudo bem? Meu nome é Marina. Eu vou falar um pouquinho sobre o case de sucesso da Logcomex com a HubSpot, focada no agente de atendimento. E, para começar, eu trabalho aqui na Logcomex desde 2021. Entrei como CSM, mas hoje eu trabalho com foco em eficiência e escalabilidade aqui nas operações de suporte. A Logcomex é uma empresa de tecnologia para o comércio exterior, então as nossas soluções são voltadas para a inteligência de mercado, supply chain, e a nossa missão é transformar a maneira que as empresas fazem o comércio exterior. Quais eram os desafios na nossa gestão de tickets? Então, acho que é muito comum, né, as equipes de suporte terem esse alto volume de tickets recorrentes, repetitivos, tickets de dúvida que requerem um humano para responder quando poderiam ser automatizados. Então, a falta de um local de autoatendimento para o usuário dificultava isso. Então, ele não tinha um FAQ, não tinha uma triagem feita por IA. Isso trazia uma dependência extrema ali do nosso time para resolver as tarefas mais simples e responder as dúvidas também mais cotidianas. Então, isso impedia que a gente escalasse a nossa operação sem aumentar o headcount da equipe. Então, como era o nosso atendimento antes? 100% humano. Então, todos os tickets passavam por um agente de atendimento aqui dentro. Nós temos canais de atendimento, né? O e-mail, o chat, o telefone e o WhatsApp, e nós atendemos a mais de 300 clientes internos, mais 3.600 clientes externos. Então, para escalar a operação, isso ia ser inviável. A gente precisava de uma ferramenta que nos ajudasse, pelo menos com esses tickets repetitivos, pelo menos com essa triagem inicial. E foi aí que surgiu a opção do agente de atendimento da HubSpot. Então, quais eram os nossos objetivos? A centralização do conhecimento, a eficiência e escalabilidade da operação e a melhoria na experiência do cliente. Então, a gente construiu uma base de conhecimento estruturada, utilizando ali as ferramentas da Hub. Criamos um FAQ, então, segregado por produto, e isso trouxe mais clareza e padronização nas respostas dos nossos agentes também. O crescimento da base de clientes também era esperado, mas sem expandir o time de forma proporcional. Então, a gente precisava também ter uma solução que pensasse na escalabilidade dessa operação. Reduzir a quantidade de tickets de dúvida. Então, na época, antes do agente, cerca de 50% dos nossos tickets eram de dúvidas.
e a gente precisava liberar o tempo dos analistas para resolver os problemas mais complexos, né? Então, eles demandam mais atenção, demandam conhecimento técnico. Isso ajudou também, ajudaria, na verdade, na resolução do próprio SLA do ticket, né? Com o time tendo mais tempo ali para focar nesses problemas. Então, a melhoria na experiência do cliente também. Então, o cliente tendo mais autonomia para responder, para resolver essas questões mais simples, ele teria mais agilidade. Teria também atendimento, né, todos os dias da semana, em diversos idiomas, fora do horário de expediente. Então, isso foi um ponto bem positivo ali para que a gente levou em consideração. E o que nos motivou a escolher a HubSpot? Então, a nossa operação já utilizava o chatbot nos nossos produtos. A diferença é que na época o usuário entrava em contato ali e caía direto para um atendimento humano, né? A nossa operação também já usa a HubSpot com o pipeline de tickets, tem outras equipes que utilizam o HubSpot. Então, essa integração foi um diferencial. Isso trazia menor risco para a gente, mais eficiência operacional. E principalmente também a questão de não depender de desenvolvimento. Então, a gente criou a base de conhecimento, estruturou todos os artigos e fez a implementação do agente ali baseado na documentação já disponível da HubSpot. Então, foi um processo muito rápido, muito fácil, não tivemos dificuldade nesse aspecto. Isso agilizou, né, a implementação de todo do agente para que ele entrasse em ação o quanto antes. E aí, baseado nessas dores que a gente tinha, com a possibilidade do agente, nós fizemos um estudo de ROI. Então, a justificativa estratégica é a escalabilidade da operação e absorver esse crescimento da empresa. Então, esse foi um fator principal também para a gente levar em consideração qual plano a gente ia escolher. Porque o volume de tickets, naquele momento, ele estava com muitas dúvidas, a gente sabia que isso era uma dor, mas a projeção de crescimento da empresa também precisou ser levada em consideração. Porque se a nossa base de clientes é expandida, a quantidade de tickets também é esperada que aumente. Então, a gente levou isso em consideração na hora de escolher o plano mais adequado ali para as nossas necessidades. Fizemos um cálculo de ROI também para fazer a estimativa. Então, usamos o Customer Agent ali por cerca de 2 meses no beta como teste. E aí, para fazer esse estudo de ROI, nós fizemos uma análise do tempo médio de análise de uma dúvida simples que um humano faria, com o total de tickets que o agente respondeu nesses 2 meses. E aí, multiplicamos isso pela média da hora do analista. Então, isso nos deu um valor mensal economizado ali em recurso, em tempo, né, que o agente poderia dar para o agente humano na resolução dos tickets mais complexos. Nesse gráfico aqui, a gente vê a evolução, né, a tendência de decréscimo ali na transferência aos humanos. Então, quando a gente lançou oficialmente o agente em junho de 2025, ele já foi lançado e já resolvia 50% das nossas dúvidas. E ao longo do tempo, nós fizemos esse acompanhamento dos gaps ali de respostas, nós melhoramos o nosso FAQ, então foi uma melhoria contínua dos textos e dos artigos que possibilitaram que ao longo do tempo essa curva fosse diminuindo. Então, essa análise da base de conhecimento é fundamental para que o agente consiga aprender a resolver situações e dúvidas mais complexas ao longo do tempo. Tem que ser feito, então, esse acompanhamento próximo, assim, da base de conhecimento, para que tenha cada vez mais artigos assertivos. Isso possibilita que o agente dê respostas melhores ao longo do tempo, né? Quais foram os nossos principais ganhos? Então, esse tempo liberado dos analistas para focar em problemas mais complexos. Então, hoje eles não respondem às dúvidas mais simples, o agente já tem a base de conhecimento, ele manda para o usuário, ele responde, dá o passo a passo. Tem a melhoria também na experiência do cliente, então esse atendimento automatizado, que antes ele entrava numa fila, ele precisava esperar, agora ele não precisa mais. Ele tem nos horários fora do horário comercial, ele tem todos os dias da semana, tem vários idiomas que são suportados, então nós temos clientes internacionais que esses pontos se tornam muito importantes. Tem a criação também facilitada da base de conhecimento, mas para além disso é a edição contínua dos artigos. Então é uma forma fácil de você editar o artigo, altera, o agente já atualiza a base que ele está consumindo ali para atualizar a resposta que ele vai dar.
Então, essa edição contínua para os nossos produtos, para as nossas melhorias que são lançadas de forma recorrente, também é um ganho importante. A implementação ágil, né, sem códigos, foi um diferencial também, além dessa edição que eu também comentei, né, de ser mais facilitada. E por fim, a escalabilidade da operação. Então, hoje, no fim das contas, o nosso time não precisa resolver essas dúvidas mais simples. Isso fica a cargo da IA, a CIA, que a gente apelidou aqui internamente, a nossa IA de suporte. Então, todos os tickets que chegam via chat, ela consegue responder 87%. Então, é bastante coisa ao longo do tempo, vocês viram ali na curva, né? Que ela foi melhorando, a gente foi melhorando a base de conhecimento. Então, é um trabalho contínuo. E outro número bem relevante é a redução de tickets de dúvida que os humanos atendem hoje. Então, isso caiu 51%, que é bastante coisa. Então, os nossos agentes estão, de fato, resolvendo problemas mais complexos, né? Os nossos agentes humanos aqui de suporte. Isso não seria possível sem a solução da HubSpot. O agente de atendimento hoje, ele é essencial na nossa operação, nos ajudou a escalar tudo. Então, agradeço a HubSpot aí pela possibilidade de falar também do nosso case aqui, porque esse agente hoje, ele é fundamental para a nossa operação mesmo. Então, obrigada mais uma vez e tchau, tchau. Bom, gente, esses foram os cases, então, o case da Logcomex, tá? Só para vocês terem uma dimensão de como que eles estruturaram e tiveram esse amadurecimento aí do uso do agente. Se algum de vocês está usando o agente, já está tendo resultados positivos, eu também convido vocês a comentar aí no chat, ou pode me chamar no LinkedIn também, porque a gente adoraria conhecer mais e até desenvolver um case com vocês. Mas agora passo a palavra aí pro Lê para ele retomar aí e a gente passar para o agente de prospecção. Legal. Tá aparecendo minha tela aqui, pessoal? Clientes. Sim. Maravilha. Aqui tem alguns números, pessoal, de clientes da HubSpot, tá? Vocês viram aí depoimento de cliente específico aí com ótimos resultados. Aqui a gente está considerando todos os clientes da HubSpot que utilizam a nossa solução aí dentro dessa pesquisa. Tiveram taxa de resolução 18% mais alta, tá? E resolução mais rápida também 23%. Hoje o cliente digital ele quer um atendimento rápido, então é importante você ter essa perspectiva também dentro de uma solução de atendimento, tá? Uma novidade importante, tá, pessoal? Para quem quer iniciar seus testes com a gente atendimento, tá? Para quem quer colocar na prática aí um pouco aí do que a gente está trazendo, a HubSpot está disponibilizando de forma gratuita o agente atendimento, tá? Por 28 dias, praticamente um mês para testar, para conseguir sentir o retorno da solução, já conseguir mensurar os primeiros resultados, tá? Você pode solicitar isso direto no nosso site, conversar no chat com a nossa equipe, tem página já que você consegue já fazer esse trial habilitar dentro do portal também, dos clientes também já tem essa opção, tá? Então, excelente oportunidade, tá? Para entender na prática a solução, tá? Agora a gente, seguindo aqui, gostaria de fazer uma enquete, tá? A gente mostrou aqui 2 agentes já para vocês, já trouxe um pouco de visão aí de como o HubSpot está trabalhando com agentes de IA. A gente quer entender aí qual dos agentes aí você entende que se encaixa mais para o seu time, para o seu momento, que você tem interesse em explorar. Vai surgir um quiz aí, um pop-up para vocês, tá? E a gente estaria muito feliz de saber a sua opinião também, tá? Enquanto isso, eu vou seguindo aqui no nosso webinar, tá? O agente prospecção, tá, pessoal? Que é um outro agente IA dentro da nossa ferramenta. Ele entra bem dentro de um contexto de vendas, tá? Que a gente também tem desafios semelhantes, né? São muitas tarefas manuais, né? Você tem atualização de pipeline, estudo de conta,
redação de e-mail, né? Hoje os e-mails precisam ser personalizados, né? O cliente moderno, o cliente digital não aceita já que o approach com ele não seja de uma maneira personalizada, entendendo o contexto. Então, é preciso preparação, é preciso contexto, né? E é preciso pesquisa, né? Mas aí, né, você tem reuniões, tem pesquisas, tem, enfim, uma série de atividades aí. O pessoal de vendas sabe bem o que eu estou falando, né? Então, é super desafiador, né? Fora a meta, né? Todo mundo aí deve ter uma meta bem interessante para 2026. E o que a gente tem um pouco aqui de realidade atual, né? É como trabalhar esse grande volume, né? Como você criar pipeline para conseguir já tracionar um processo comercial e vender para o teu cliente, como você dedicar menos tempo para tarefas administrativas, né? Tem gente que chama burocráticas, né? De pesquisas manuais, né? De você buscar qual o lead, qual a conta certa, né? Qual o momento, qual o trigger, o gatilho vai fazer você abordar ele de maneira personalizada. Isso demanda tempo, né? Visibilidade aí de quem também acionar. E aí a gente tem, de um outro lado, também crescimento, né? Essa busca por um crescimento de pipeline, ter um ciclo de venda mais curto, né? Ter uma taxa de conversão dessas oportunidades, né? Que atenda às expectativas da organização, tá? E muitos gestores vão se identificar com isso. Eu escuto muito também que é um desafio. A área comercial sempre está em rotatividade, né? E você sempre está com gente nova, né? É um grande desafio você treinar, né? Você rampar um vendedor dentro de um time comercial, né? Então, você tendo apoio de inteligência artificial, isso fortalece, favorece e ajuda também ele ter mais contexto para conseguir atingir os resultados esperados, tá? O agente prospecção, tá? Pessoal, ele tem um foco aqui com um time comercial, pode ser um pré-vendedor, um SDR, como queira chamar, né? Tem diferentes nomenclaturas. Pode ser o vendedor também. Vender tem muitas áreas comerciais que tem o vendedor que ele faz o processo comercial de venda, mas também faz o processo de prospecção, tá? Então, de como você conseguir encontrar os leads, né, as contas corretas, os contatos, quem você abordar, né? De você identificar sinais de compra desse contato, né? Porque a pior coisa que pode acontecer é você abordar um lead fora do momento de compra. Você está investindo seu tempo não de maneira estratégica, né? Então, o ideal, sim, é você identificar quem está no momento mais avançado da jornada de compra e acionar ele no momento correto, né? De uma maneira personalizada, né? Com uma abordagem personalizada, né? Então, o agente de prospecção, ele entra muito dentro desse contexto, tá? Gostaria de passar aqui para a Karina, para ela dar um overview prático para vocês, tá? E a gente vai avançando aqui com o webinar. Fica à vontade, Karina. Perfeito, obrigada, Leandro. Então, volto eu, gente, compartilhando minha tela. Vocês conseguem ver? Tudo certo? Bom, gente, então, o agente de prospecção. Esse é um dos agentes que é bem focado em vendas. Então, ele só está disponível na assinatura de Sales Hub. Como é que funciona? A ideia do agente é fazer duas tarefas que geralmente faz uma equipe de SDR, por exemplo. Qua- Quais seriam essas tarefas? Seriam a pesquisa dos clientes e as comunicações com esses clientes, beleza? Então, aqui você consegue no agente ter uma visão geral. Isso aqui já está configurado, mas eu queria passar. Pode ver se consegue revisar as inscrições que foram geradas pelos gatilhos configurados. Dá para ver quantos contatos foram pesquisados e o que está acontecendo com esses contatos.
se alguém está em andamento, se precisa revisar um e-mail para ser enviado e assim. Então, como é que configura isso aqui? O que você faz é, você, ao clicar configuração do agente, você vai ser levado numa parte para configurar um perfil de vendas. E esse perfil de vendas você consegue configurar com uma descrição, vai ser o nome desse perfil, uma identidade desse perfil. Aqui eu vou indicar, por exemplo, de onde que vão sair esses e-mails que vão ser enviados para esses clientes. Aqui então vou indicar que vai ser usado a propriedade, o proprietário do contato, mas eu consigo especificar qualquer outra propriedade que seja tipo usuário. Qual caixa de entrada preciso conectar a caixa de entrada para eu escrever contatos dentro do agente de prospecção. Também eu consigo indicar um tom. O que acontece com o agente é, ele pesquisa o cliente e decide se esse cliente vale a pena entrar em contato com ele ou não por meio do e-mail. E é isso aqui importante. O agente de prospecção, ele só funciona com e-mail de vendas. Ou seja, esses e-mails que você envia desde o Gmail, o Outlook, quando você conecta a sua caixa de entrada da HubSpot, essa é a caixa que o agente usa. Ele ainda não está disponível em outros canais, como o agente de atendimento, beleza? Então, como ele cria o e-mail, você não precisa ir e fazer o esforço de criar o e-mail. Ele cria o e-mail com as informações que ele encontra da pesquisa e com o que você tem no seu CRM. Então, é importante mesmo e especificar um tom. Também dá para especificar o idioma de preferência. Aí você consegue configurar informações de vendas da sua empresa. Então, você aqui atualiza o site, e o agente identifica, além do produto, a proposta de valor e o público-alvo. E com esse contexto, é que o agente começa a criar os e-mails para serem enviados a esses clientes. Também você consegue indicar um chamado na ação. Aqui, pode solicitar o contato, agendar uma reunião, isso também vai ser incluído dentro do e-mail, ou você consegue anexar documento da HubSpot ou incluir outros links. Aqui, isso aqui já também indica o jeito que você prefere para trabalhar. Semi-automático, aí o que faz é, ele faz as inscrições, e ele cria o e-mail. Mas antes de ele enviar o e-mail, deixa você revisar, dá uma olhada se o conteúdo do e-mail que ele criou tá certo. E aí você autoriza e ele é enviado. O automático é que você confia 100% no agente e já ele começa a pesquisar, decidir se vai enviar o e-mail e aí depois enviar o e-mail. Também dá para especificar esses horários em que os e-mails vão ser enviados, a frequência desse contato. E também, ao nível avançado, você consegue configurar, tipo assim, indicar um prompt, que vai ser considerado também na parte do conteúdo do e-mail. É importante aqui, olha, que para habilitar isso aqui é um beta. Então, se vocês não encontrarem o que eu estou falando aqui, vocês vão para a sua conta e vocês não encontram essas informações que eu estou mostrando, é porque provavelmente seria um beta. Então, você precisa ir para a página de atualizações do produto e ativar esse beta. Pode ser um beta privado, um beta público. E sim, então essa parte aqui conseguir ser configurada. Então, só para vocês verem como é que vocês conseguem fazer esse segmento. O agente, então, é um contato inscrito, porque manualmente você inscreveu, ou você configura o gatilho para inscrever eles, ou você usou um fluxo de trabalho para inscrever eles no agente de prospecção. Então, esse contato foi inscrito, e depois do contato for escrito, ele faz uma pesquisa. Aí você consegue ver a pesquisa, qual foi esse resumo da pesquisa, que foi só do contato, mas também pode ser uma pesquisa incluir informações das empresas e dos negócios que estiverem com vocês. Também consegue ver a pesquisa dentro do registro do contato ou da empresa. E depois disso, dependendo do que você configurou, aí a gente decide se quer seguir e toma uma decisão. E aí a decisão é, eu vou entrar em contato com esse cliente. E aí ele envia um e-mail. E olha aqui que aparece que precisa de uma revisão. Então você
vem para cá, dá uma olhada no e-mail, faz sentido esse e-mail que você vai para o cliente, e aí aprova e ali a gente envia. Então, dependendo da configuração, se é para entrar em contato de novo em 2 dias, aí a gente decide de novo e aí enviar um outro segundo e-mail. Se o cliente contesta o e-mail, ele não vai receber mais e já não vai ficar no agente. E a outra coisa, eu queria também mostrar esse outro exemplo. Se eu tiver um outro contato que foi incluído no agente, ele foi inscrito, aí o agente pesquisa sobre ele pode tomar a decisão de não entrar em contato com eles. Então, nem todos os contatos que são inscritos no agente de prospecção vão receber uma comunicação. Pode ser que o agente decida não enviar comunicação. Então, é isso, pessoal. É só para lembrar que o agente de prospecção funciona somente com e-mails de vendas. Esses e-mails que vocês enviam para ele são e-mails que são enviados desde a sua conta de Gmail ou do e-mail onde você estiver. E é conectando o inbox dentro da Hotspot, mas o e-mail sai desse cliente, sai do Gmail, sai do Outlook. Não é na Hotspot que envia diretamente como o e-mail de marketing, que é diferente. Então, pessoal, seria isso, Leandro. Muito Obrigado, obrigada. obrigado, Karina. É, pessoal, voltando aqui, gostaria de compartilhar com vocês um case de um cliente nosso sobre o agente de prospecção. O agente de prospecção é um dos agentes aí mais recentes da HubSpot. Já temos empresas testando, né, que é o caso da Fester, tá, que compartilhou aqui como é o processo, o que eles faziam, né, o desafio, inclusive o desafio de aprender com a própria ferramenta, né, e os resultados aí que já começaram a aparecer, tá? Então, qual que era o contexto aqui, né, do que eles já usavam dentro da HubSpot? Tá? Eles usavam espaço de vendas, né? Para quem já é cliente da HubSpot já está familiarizado aqui com essa telinha. É uma tela que centraliza toda tudo que o vendedor, né, precisa ter dentro da sua visão de maneira muito prática, né? Eles já estavam trabalhando com um contexto de interações dos clientes, timeline, né, tudo de maneira centralizada, lead scoring, né, para categorizar também quais são os leads que estão avançando mais na jornada de compra, cadências, as automações, né, para prospecção já estavam utilizando, né? Gestão de tarefas, forecast, né, toda a visão de pipeline, a intenção, né, sinais de intenção, né? Isso é um grande diferencial da HubSpot, que é você conseguir entender comportamento do teu cliente, né, para abordar eles. Já estavam iniciando aí essa utilização, comportamento no site, né, de visita de página, por aí vai, né, e identificando aí também seu ICP. Qual era o desafio que eles tinham? Como escalar um time outbound, prospecção ativa, né? Frente àqueles desafios até que eu comentei anteriormente, que é típico de um time comercial, né? Você tem muitas tarefas administrativas, né? Então, crescimento do time também, demanda. Como aproveitar melhor esses sinais de intenção, né? Eles já estavam começando a entender dentro da ferramenta da HubSpot, identificando o ICP deles, né? E principalmente como ativar esses contatos, né, que eram tão valiosos, né, que já estavam interagindo aí com a marca de alguma forma, como fazer isso da melhor forma, no momento correto, no time certo, com a abordagem correta, tá? Então, o que eles utilizaram? Duas funcionalidades da HubSpot: intenção do comprador e agente de prospecção. Tá? Então, eles fizeram criação de listas alvo, né, clientes que eles gostariam de prospectar, né? Fizeram uma estratégia de approach com esses
com esses contatos, né, e utilizando o agente de prospecção, né. Então, o agente também fez todo esse mapeamento do histórico desse contato, de cada contato. Então, ele tem essa capacidade de consumir informações que estão no teu CRM, e aí vem todo esse viés de centralização. Por isso é importante você ter centralizado aí dentro da mesma ferramenta. Assim como, inclusive, inputs externos também, a ferramenta que a HubSpot tem essa capacidade de entender isso e de, a partir disso, criar uma abordagem ultra personalizada, né? O agente de prospecção aí, como a Karina comentou, ele pode trabalhar de maneira automatizada para envio desses e-mails personalizados, mas também de semi-automatizada, né? Onde passa por uma avaliação humana antes de enviar esse e-mail, né? Mas todo esse processo anterior, né, que demanda muito tempo, ele, nesse caso, consegue trazer com precisão, tá? Então, com essas duas funcionalidades, né, utilizando o espaço de vendas, né, o workspace, a intenção do comprador, identificando isso e utilizando agente de prospecção, como eu comentei, eles aprenderam com o uso, né, na prática, e perceberam aí que tinha uma abordagem até desenfreada dos contatos pelo agente, né? Então aqui fica como até uma solução sugerida, tá? De você não precisa trabalhar toda a sua base, tá? Porque muitas vezes aquele contato não está no momento dele, não está engajado, é um contato às vezes até não estou falando exatamente qual é o caso deles, né? Mas é muito que a gente vê aqui de clientes também, né? Você às vezes tem uma base em diferentes estágios, né, desses contatos, e o ideal é você trabalhar aqueles que estão mais engajados, né? Aquelas listas mais frias ali, talvez possa ser trabalhado com uma outra estratégia também, tá? E aí, eu queria até trazer aqui um resultado bem tangível, né? Claro, tiveram outras estratégias além dessa, mas contribuiu muito para uma redução de 15 dias no ciclo global de venda deles. 15 dias hoje é muita coisa no processo comercial só, tá? Então, a ideia aqui, eu até vou trazer palavras aqui do Felipe, né, o CEO da Fester, na íntegra. Eu quero trazer aqui que o humano levaria horas para avaliar esses sinais dos leads, escrever esses e-mails, né, personalizados e manter cadências. Eles conseguiram fazer isso com alguns cliques, né, com a gente, prospectar essas contas que demonstraram sinais de intenção, e isso tem agilizado o processamento de oportunidades e time de prospecção. Time de prospecção acho que é algo fundamental no processo comercial. Queria eu saber o time exato de todos os clientes, ou todos os possíveis clientes que eu converso, que eu abordo. Isso seria o mundo ideal. Então, quando a gente vê que isso tem uma evolução, nós aqui da HubSpot ficamos muito satisfeitos. Claro, a gente vai aprendendo, a solução vai evoluindo junto aí com o uso dos clientes. Então, por isso que a gente faz aqui votos. Vocês utilizem os agentes, que testem, que aprendam rápido e consigam ter esses resultados, né? Como precursores, né, de utilização de tecnologias que hoje no mercado são inovadoras, né? Então, aqui fica até boas práticas que nós costumamos trazer aqui para os nossos clientes, trabalhar com listas de exclusão, né? Então, contatos desatualizados, desengajados, né? Não necessariamente você precisa trabalhar ele com agente de prospecção, tá? E de você, inicialmente, claro, trabalhar com uma base higienizada é importante, né? Mas de começar, muitas vezes, com um teste assistido, né? Porque esses e-mails personalizados que o agente vai criando, você passa por um crivo humano ali para
para entender o teu negócio mesmo e a conexão que ele está tendo ali com a solução, tá? Definir limites de frequência de contato também, quantidade de e-mails por inscrição também é uma boa prática aí que a gente traz, tá? Agora a gente pergunta aqui para vocês, né, uma enquete. Você quer explorar o agente de prospecção para o seu time? Apareceu um pop-up aí para vocês. Esperamos que o que a gente trouxe aqui a gente tenha despertado aí uma curiosidade para você começar a testar a ferramenta, tá? Próximos passos, pessoal. O que a gente fica aqui até já de sugestão, né? Dentro de uso de agentes, aqui a gente já está meio que chegando ao final aqui do nosso webinar. Agradecemos aí todos que participaram, né? A gente está aí quase pré-carnaval, a gente sabe que cada um tem uma rotina aí desafiadora, então trazer vocês aqui para esse momento aqui de compartilhar conhecimento é bem satisfatório, tá? Então, o primeiro ponto aqui, que é algo que eu costumo dizer para os clientes, para as empresas que eu converso diariamente. Unificação de dados é a chave, tá? Você utilizar inteligência artificial sem ter unificação de dados, volto a dizer o que eu disse no começo, é só você correr mais rápido, só que no sentido contrário. A inteligência artificial para ter o resultado que você espera, para atender o cliente seu da forma que você espera, ela precisa ter contexto. E nada melhor do que trazer esse contexto do que teu CRM. Tá? Então, de criar fluxos inteligentes e trabalhar com os times unificados, não em silos. Né? É muita proposta de valor da HubSpot e a inteligência artificial hoje da HubSpot está trabalhando nessa linha também. E teste, né? Comece pequeno, tá? Não precisa ser perfeito, né? Comece com testes pequenos, teste um canal, teste um caso de uso, escolha aí o agente de IA que mais se enquadra aí nos desafios aí do teu negócio e monitore, né? Colha resultados, né? Ajuste a estratégia e evolua. Essa é a mensagem que eu gostaria de trazer, tá? Então, aqui só para... A gente já está encaminhando para o final, pessoal. A gente incentiva você deixar seu feedback aí na enquete, nas enquetes aí que apareceram para vocês, tá? Conecte-se com o time da HubSpot. Se você é cliente do seu CSM, se você não é cliente e quer entender melhor a solução da HubSpot, nos acione no site, que vocês vão ser encaminhados para o time comercial também, para aprofundar os agentes de IA dentro de um contexto de CRM. E aqui, quando a gente fala CRM, é relacionamento com o cliente. A gente está falando de áreas de marketing, vendas e pós-vendas também. Tá? Recursos gratuitos da HubSpot comunidade, tá? Da HubSpot. Tem muita informação valiosa também. Base de conhecimento da HubSpot também dentro do nosso site. Você consegue extrair muita coisa valiosa para o teu negócio. E quem já é cliente, para quem não sabe, eu vou trazer uma informação aqui bem importante, tá? Você já tem créditos dentro do seu plano. Só que você ainda não sabe. E eu estou trazendo essa informação aqui, tá? Você tem créditos para testar, já começar alguns testes de uso da ferramenta. Hoje, um desafio muito grande é você aprovar budget para projetos de IA, né? E nada melhor do que você testar pequeno, né? Os créditos estão aí para isso, para você usar nos diferentes agentes de IA. Tá? E aí a gente recomenda você estar em contato com o time da HubSpot, justamente para avaliar o teu caso e saber, inclusive tirar dúvidas, né, de como funcionam os créditos, né, o que consome, o que não consome, né, mas
além disso, mas principalmente como que a IA vai conseguir te atender o teu negócio da melhor forma possível, como ele vai trazer resultado e conectar aí com a tua estratégia. Eu entendo que é o principal para vocês, tá? Perguntas do chat, tá? Karina aí tá conduzindo aí Pô, durante... vamos lá. Quero agradecer aqui a Jess, que é da nossa equipe de suporte, porque eu estava respondendo aqui as perguntas no Q&A, mas era ela que estava buscando as informações pra gente, viu? Ela tá quietinha, teve que sair mais cedo, mas quero agradecer aqui publicamente porque ela ajudou muito a gente. Tem algumas que estão chegando aqui ainda e algumas que eu queria ouvir a opinião de vocês também, Leandro, Kari, que é mais assim sobre estratégia, né? Não tanto relacionado a uma funcionalidade em si. O Lucas Almeida, ele perguntou o seguinte: que insights vocês têm para trabalharmos os agentes disponíveis para empresas que vendem B2B Enterprise, com grandes tickets, em que o contato é sempre one-to-one ou one-to-few? Quer colocar uma recomendação aí, Leandro, Kari, se quiser complementar também? Eu entendo esse ponto, tá? Quando você trabalha com grandes clientes, né, o foco sempre é ser de maneira personalizada, né? E a automação é uma linha muito tênue, né? Você precisa automatizar processos, né? O trabalho do dia a dia do teu time, mas você precisa manter um approach personalizado para o teu cliente, ainda mais um enterprise, de uma maneira, né, super, né, enfim, uma empresa enterprise demanda numa personalização, né? Então, assim, de fato, a ideia é que não é transformar operações e automatizar tudo, tá? É de você utilizar os agentes de IA de maneira pontual dentro do teu processo. E a gente tem não só os agentes, né? Mas também outras funcionalidades de inteligência artificial que podem apoiar o trabalho do teu time no dia a dia, que estão disponíveis dentro da ferramenta da HubSpot, tá? E que vão te ajudar bastante. O próprio agente de prospecção, né? Quando você vai prospectar, por exemplo, existe um trabalho bem árduo de pesquisa, né? E aí a gente não está falando nem do approach do cliente abordagem, a gente está falando do trabalho administrativo de antes de pesquisar a conta, pesquisar o contrato. Então, isso o nosso agente de prospecção faz, por exemplo. É um exemplo, tá? Que pode ajudar o teu time da melhor forma possível aí a você ter uma eficiência dentro do teu processo comercial e mantendo esse one-on-one com o teu cliente aí, que é super importante. Não sei se a Karina tem algum complemento. Não, eu acho que você já falou tudo que eu também penso. Boa, pessoal. Legal. Uma pergunta aqui do Sávio mesmo e da Sunamita também. Eles querem saber mais sobre o agente de atendimento para pré-qualificação. Uhum. Então, quais são as possibilidades, né, Kari? Acho que a gente pode explorar um pouquinho assim, o que que é possível fazer para pré-qualificação, né? Então, tem toda aquela parte de agendamento de reunião, né? Então, em vez de você ter como um agente de atendimento clássico, que você tem uma FAQ, né? E tem até uma linguagem natural, mas o que foco é você responder perguntas. Acho que a gente pode explorar um pouquinho como que o agente pode tomar algumas ações, né, em relação a agendamento de reuniões e tudo mais. E aí depois eu puxo aqui a pergunta também da Sunamita. Tá, sim. Então, o que acontece com esse agente de atendimento é que ele foi inicialmente planejado para ser um serviço de autoajuda para o cliente. Então, por isso que o primeiro uso foi atendimento pós-venda, porque era mais assim, responder as perguntas, eh, sobre algo que o cliente quiser saber. Só que também a equipe recebeu o feedback, porque ajuda também para qualificar esse pessoal. Então, vamos dizer que uma pessoa chega interessada na sua página e ela vê os produtos e aí ela quer comprar.
Então, em vez de ir para a página, ela entra no Aiente, pergunta para os produtos e o Aiente consegue contestar perguntas com base nos seus produtos, os seus serviços. Então, o que a gente agora está fazendo é facilitando essa opção de qualificar esses leads interessados. Então, ele não só chega e recebe a resposta sobre os produtos que ele precisa saber, mas com base nas perguntas que ele tem, tipo assim, se ele indica, se você tem que criar essa qualificação, que é um lead qualificado. Então, o lead qualificado, se ele faz parte de uma indústria específica, ou ele está numa cidade específica, ou ele mostrou interesse num produto específico, esse é o lead qualificado. Então, você configura esses critérios, e dependendo dos critérios, então, o agente decide. Nesse momento, ele só consegue fazer duas coisas. Ou enviar um link de reunião e agenda direto com a equipe de vendas, ou ele qualificado dentro da fase do ciclo de vida, como lead qualificado para marketing, lead qualificado para vendas, a fase que você escolher. E aí, com essa atualização do ciclo de vida, da fase do ciclo de vida, é que você consegue usar isso dentro do fluxo de trabalho, e esse fluxo de trabalho já consegue fazer muitas mais ações. E assim, por exemplo, alguém parcialmente qualificado, é um lead qualificado para marketing, aí nesse caso, você inclui dentro de um fluxo, e dentro desse fluxo você começa a enviar WhatsApp, ou enviar e-mail de marketing. Então, é desse jeito que funcionaria. Complementando até o, o que a Karina trouxe, foi bem pertinente. Isso é algo bem interessante na HubSpot, né? Você trabalhar com o teu cliente com jornadas diferentes, que é um pouco do que ela falou, de acordo com o comportamento, com a interação que ele está tendo, né? Então, você não precisa trabalhar com uma abordagem do teu cliente da mesma forma, né? Somos pessoas diferentes, clientes diferentes, perfis, estágios de compra diferentes, né? Então, a solução da HubSpot tem muito essa capacidade de, porque a informação está no CRM, né? Você consegue ter essa informação e a cada interação essa informação ela muda, né? Tanto comportamental, né? Desse teu cliente. Então, acho que a Karina trouxe muito bem um pouco dessa perspectiva, né? Boa, pessoal. Tem uma pergunta aqui sobre o agente de prospecção também, que é do João Arthur Burégio. Poderia dar exemplos de gatilhos para inscrever os contatos no agente de prospecção? Cá, acho que você pode trazer alguns exemplos aqui, né? Sim, sim, na verdade, sim, só deixa um minutinho, que eu sei que a gente pode escrever. Vou compartilhar minha tela um minutinho, tá? Boa. Então, gente, aqui vocês conseguem ver que dentro das configurações do perfil de vendas, já a gente tem algumas inscrições automatizadas definidas. Então, por exemplo, visualização de página, formulário enviado, isso é baseado num gatilho. É, tem também baseado no critério. Quando os dias desde o último engagamento forem superiores ao X, inscreva um contato na linha de prospecção. Então, isso aqui é baseado em critérios e gatilhos já previamente especificados. Mas se você quiser algo bem mais personalizado, você consegue criar um fluxo de trabalho, adicionar o gatilho que você quiser. Se talvez você tiver se sentir mais confortável com outro gatilho que seja mais comum na sua empresa, você consegue criar esse gatilho no fluxo e adicionar a ação de inscrever dentro do agente de prospecção. Então, essas seriam as opções. Esses daqui, por definição, já padrão, e o fluxo já com qualquer outra que você quiser especificar. Legal, obrigada, Complementando, Kari. Quer complementar, Leandro?
Não, era complementando, né? Pessoal, a gente, claro, na o maior carinho que a gente vai buscando aqui tirar as dúvidas, né? Mas o ideal mesmo é a gente ter vocês conseguirem conectar com o time para entender um pouco mais a fundo, né? Até para a HubSpot, a solução da HubSpot, eu costumo dizer para os clientes, tem muitos caminhos. Você pode fazer a mesma coisa de 4, 5 formas diferentes, né? Então, claro, só com um entendimento mais profundo, aí, o famoso discovery, para quem é da área de vendas, né? Mas isso é essencial até para sugerir caminhos de uso da solução. Então, até isso, um pouco das dúvidas que vieram, que eu acabei respondendo aí, que a Karina também trouxe respondendo aí, são algumas das possibilidades, mas não se limite a essa resposta, tá, pessoal? Conecte com o time, tá? Vamos conversar, entender mais a fundo. Nada melhor que entender a fundo o negócio de maneira genuína para desenhar uma solução que atenda a tua necessidade, tá? E a HubSpot, sem sombra de dúvidas, é a melhor empresa hoje a nível mundial para isso, tá? Boa, Leandro. A gente está realmente caminhando para o final, gente. A gente conseguiu responder a maioria. Tem uma aqui que eu vou puxar, que é inclusive nessa linha do que o Leandro falou, que é cada caso é um caso, né? Cada empresa tem um volume ali de contatos, de atendimento que precisa, né? Tem uma pergunta aqui da Nathalie, que é justamente sobre como que funcionam os créditos com os agentes. Então, o Leandro mostrou ali que cada plano, se você tem a partir ali do plano Starter, você tem um número de créditos disponível, tá? Todas as contas se você tem um portal da HubSpot que tem uma licença paga, que usa a licença paga, você já tem ali no seu portal um limite de créditos que você pode utilizar. E além dos créditos que você tem incluso para você testar o agente, você pode comprar créditos adicionais à medida que você vá percebendo a demanda, consiga escalar aí os casos de uso. Como o Leandro comentou, o agente de atendimento especificamente, a gente tá com uma promoção ali de 28 dias de trial gratuito, para você testar sem consumo nenhum de créditos. E aí, quando terminar esse período de trial, ele não consome, ele para de funcionar, esse agente. Então, eu super recomendo para quem quiser começar a testar os agentes. Começar pelo agente de atendimento, testar esses 28 dias com caso de uso, com um canal, né? Seja ele, enfim, o WhatsApp, o chatbot no site. O que a gente tem visto com nossos clientes? À medida que o cliente vai escalando e vai percebendo que tem ali um retorno em um determinado canal, como foi o próprio caso da Logcomex, aí sim vale a pena você fazer esse estudo para você comprar créditos adicionais, né? E aí esses usos, aí você perguntou como é que usa, né? Como é que é esse consumo? Eles são redefinidos a cada mês, então você tem um número de créditos que você compra ali, ou que você tem no seu plano, você pode usar a partir da data do seu início de período de uso ali no seu portal. É, Isso não é cumulativo com outros hubs, então, por exemplo, se você tem um hub, Marketing Hub Pro e o Sales Hub Enterprise, você vai ter aquela cota de créditos relativa ao seu Sales Hub Enterprise, que é o seu maior plano. Então, isso não soma com o volume de créditos que você tem em outros hubs. Mas, de novo, gente, como a gente falou, em termos de consumo, cada agente consome uma. Aliás, são esses três agentes que a gente comentou, eles têm um consumo, tem muitas outras funcionalidades que não têm consumo nenhum de créditos. Inclusive, a gente vai mandar um PDF para vocês com todas as funcionalidades que usam e que não usam, porque tem muita coisa que não usam que vocês podem aproveitar também para testar. Então, como é um assunto um pouquinho mais complexo, o que que eu recomendo? Vou até lançar aqui a enquete de novo, se alguém ainda não respondeu. Para a gente fazer esse estudo e até fazer esse cálculo de ROI junto com vocês, avaliar, olha, quantos créditos eu preciso para o determinado número de atendimentos que eu tenho, o número de contatos que eu planejo prospectar automaticamente com o agente de atendimento. Isso é interessante vocês falarem com o nosso time de vendas, né, ou com o CS, quem tiver um plano aí que tenha um CS, para avaliar o quanto que é necessário. Enquanto isso, vocês já podem testar esse agente de atendimento por esses 28 dias e testar realmente o que já está incluso no plano de vocês, né? A ideia é que vocês consigam aproveitar justamente o que já está incluso gratuitamente. Tem como você ajustar limites de uso de créditos, então a partir de determinado limite o agente para de funcionar, por exemplo, para você não ter um consumo além da conta. Como o próprio Leandro comentou, que foi o caso ali da Fester no agente de atendimento.
de você começar ali com um experimento um pouco mais controlado, com as listas de exclusão para você evitar que de repente o agente prospecte ou atenda a sua base inteira ali, né? Então você setar esses limites e, enfim, dá para você estabelecer alguns guardrails ali para você evitar esse consumo de créditos ali desenfreados, tá? O que que a gente vai fazer depois desse webinar? Vocês vão receber, além dessa gravação, um PDF com todas as funcionalidades de AI da HubSpot, o que consome créditos, o que não consome, o que precisa pedir beta, o que não precisa, quantos créditos consome cada uma dessas funcionalidades que a gente falou, então vocês também conseguem fazer um cálculo aí, uma estimativa, né? Mas como a gente comentou, é recomendado que vocês falem com o nosso time até para negociar um pacote aí de créditos se a ideia for escalar para um volume um pouquinho maior. E, enfim, acho que é essa mensagem que eu tinha para passar, cada caso é um caso e por mais que a gente tenha ali algumas tabelas, algumas coisas que vocês possam usar como benchmark, o ideal é vocês começarem com o experimento controlado e fazerem esse estudo aí para conseguirem escalar. Sim, Arthur, a gente vai ficar, essa sessão vai ficar gravada. O que eu preciso informar para poder utilizar esses 28 dias de gratuidade? Então, Jefferson, esse trial, ele é válido para todos os portais que não tenham nenhum agente de atendimento já deployado. Então, quando você for ali configurar o seu agente de atendimento no seu portal, né? Você precisa ser um admin da conta. Na hora que você fizer o deploy, não é que você configurar, na hora que você fizer o deploy do seu primeiro agente, esses 28 dias começam a contar, e depois que passarem esses 28 dias, o agente para de funcionar automaticamente para vocês avaliarem, enfim, resultados e tudo mais. Gente, por enquanto a gente vai, ele tá ativo por alguns meses, tá, Juan? A gente vai conseguir, ainda esse ano o pessoal vai conseguir testar gratuitamente o agente. E, a gente de prospecção, aí sim também o ideal é que vocês conversem para entender para quantos contatos vocês querem deployar, mas esse trial gratuito é especificamente pro agente de atendimento. Gente, a gente está caminhando então para o final. Fiquem de olho no e-mail de vocês, vai chegar amanhã de manhã, tanto a gravação como esse PDF aí com todos as especificações de crédito, vários links de base de conhecimento também para quem já é cliente. Então, assim, vocês já têm os créditos de vocês, né? Como o Leandro falou, acredito que a maioria de vocês vai simplesmente conseguir, com os créditos que já tem, já conseguir deployar esses agentes. E a gente manda também todos esses links de base de conhecimento com o passo a passo ali de como eu faço o setup do meu agente de atendimento, como eu faço o setup ali completo e do meu agente de prospecção também. Buyer Intent, que é esse de intenção do comprador também. A gente manda todos os links para vocês conseguirem consultar e ir testando por aí. Gente, obrigada, viu, pela companhia aqui. A gente vai encerrar. Quem enviou o contato aqui também para falar com o nosso time deve estar em contato aí nos próximos dias, tanto o time de CS como o nosso time de vendas. E obrigada aí pela companhia de todos. Até o próximo webinar, até o próximo workshop. Obrigado, pessoal. Ótima tarde a todos. Tchau, tchau. Até mais, tchau, tchau.